Olá, Tribo Mãe, sejam bem-vindas a mais um encontro online. No encontro de hoje, nós vamos dar continuidade à série que está abordando o tema expansão familiar. No nosso primeiro encontro, eu preparei para vocês um guia de reflexão, para auxiliar na decisão de ter ou não ter mais um filho, No encontro da semana passada, nós falamos sobre a diferença de idade entre irmãos e no encontro de hoje nós vamos falar sobre a preparação familiar para a chegada de um novo membro. Mas antes de adentrarmos aí esse assunto, eu quero lembrá-las de ligar a empatia no volume mais alto, como sempre, e pedir para vocês que não se esqueçam de se colocar no centro da sua reflexão. Enquanto você me escuta, afinal de contas, eu irei abordar aí o tema de uma maneira ampla e geral, mas as suas características, o seu estilo de vida, as suas prioridades e, claro, a da sua família são extremamente importantes. Tudo bem? Então você se coloca aí no centro da sua reflexão, enquanto você me escuta falando de maneira geral, você vai puxando essa reflexão, sempre levando as suas características em consideração. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, o nosso objetivo hoje é falar da preparação da família, tá? Para que a chegada de um novo membro, e não só a preparação da criança mais velha para a chegada do irmão mais novo. Porque se é o adulto que é o instrumento de preparação para essa criança, então nós também precisamos ser trabalhados, tá? E eu quero começar por aí, por nós que somos esse instrumento para os nossos filhos. Então, com a chegada do primeiro filho, todas as áreas da nossa vida saem um pouco do eixo em que nós conhecíamos, certo? Nós passamos por um tempo de instabilidade, até que de uma maneira ou de outra, cada um no seu tempo, as coisas vão ganhando um novo lugar, um outro espaço, diferente tempo, e a vida ganha uma certa homeostase novamente, certo? Veja que eu não disse que a vida volta, muito menos para o que ela era antes. A vida sempre flui para frente, como um rio, encontrando uma nova estabilidade. Então, a vida antes dos filhos, a vida com um filho e a vida com mais filhos, todas elas passarão por esse processo de instabilidade, de fluir, e o mais importante é que a gente aprenda a deixar as coisas fluírem, nunca tentando fazer esse caminho de volta, inclusive muitas vezes na marra a gente tenta fazer esse caminho de volta, sempre deixando que a vida flua e a gente vai encontrando um novo balanço, um novo lugar, diferente tempo, nova forma de funcionar, E assim a vida vai encontrando novamente um lugar de homeostase, com 1, com 2, com 3 filhos e assim por diante. Com a chegada de um novo filho, agora tendo a experiência do primeiro, nós sabemos que as coisas novamente sairão do eixo, que nós conhecemos, e passarão mais uma vez por uma fase de instabilidade, até que pelo contínuo ato de fluir, eles encontram um novo lugar de homeostase. Então é importante lembrar que a vida não sai só do eixo conhecido com a chegada dos filhos, Evolução é movimento. Ninguém cresce, amadurece, fixado na mesma forma de ser. Então, independente da gente ter ou não mais filhos, a vida vai passar por essa instabilidade em diferentes momentos. Então, por exemplo, quando nós entramos na faculdade, esse eixo muda. Quando nós entramos no mercado de trabalho, quando nós mudamos de país, quando nós casamos, quando os filhos se tornam mais independentes e assim por diante, A vida continuamente vai entrar em fora de equilíbrio, equilíbrio, fora de equilíbrio e equilíbrio. E é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai crescendo. Então, não somos capazes de evitar por completo as mudanças da vida, Então, nós precisamos trabalhar para que ao invés de temê-las, nós possamos deixar com que elas fluam dentro da gente, levando tudo aquilo que não nos serve mais, moldando as nossas imperfeições, trazendo novas coisas para a nossa vida, tá? Então, por isso, eu quero deixar aqui
uma sementinha para nossa primeira reflexão pessoal. Então, como é a sua relação com mudanças? Como que você lida com mudanças na sua vida? O quanto você teme as mudanças, o quanto você se apega a essa homeostase que a vida parece estar em equilíbrio nesse momento e você teme sair aí dessa homeostase, passar por esse momento de instabilidade até novamente encontrar, né, um outro equilíbrio, um novo equilíbrio. Quais os sentimentos e sensações que o ato de mudar desperta em você? Toda vez que você pensa em mudança, qual que é o sentimento que vem aí para você? E claro, mais especificamente, leve a sua reflexão para a mudança que você está prestes a viver. O que eu mais tenho receio em relação à adição desse novo membro, desse novo filho na nossa família? Inclusive, é claro que isso daqui é uma sementinha, né, onde a gente começa a nossa reflexão, ela não pode ficar só aqui dentro do nosso encontro, ela precisa ir para a nossa vida, já que a gente busca nessa forma de viver mais consciente. É importante que você também pense sobre as mudanças que ocorreram na sua vida antes de ter filhos e agora que você tem filhos. Tem algo aí dessa mudança que para você ficou mal resolvido, que até hoje você sente que de alguma maneira você tenta correr contra esse rio, tentando voltar para essa vida no formato que ela era antes? Isso é muito importante da gente entender, isso é muito importante de levar para a terapia, para que a gente tenha isso bem resolvido dentro da gente, porque a gente não merece viver com essa angústia, com essas amarras, tentando sempre trazer esse passado, né, para o modelo atual. Então pense também sobre isso, leve essa reflexão para a sua vida, tá? Identifique esses pontos, pense sobre eles, olhe por diferentes ângulos, se permita, né, pensar de formas diferentes quando você está refletindo sobre esse ponto, pense em diferentes cenários para o mesmo tema e leve para a sua terapia, tá? O processo de receber um novo filho será mais leve, sem o peso desses medos. Por isso que eu comecei com ele. É muito importante que a gente trabalhe primeiramente os nossos medos, os nossos receios, porque se a gente consegue se livrar disso, né, ou pelo menos elaborar um pouco disso, a gente faz primeiramente essa escolha e depois entra nessa mudança de vida mais leve, né, mais certos da decisão que a gente tomou, porque a gente entende esse processo de que a vida sai dessa homeostase, mas depois ela vai encontrando um outro lugar de estabilidade se eu permito que as coisas fluam, se eu não fico sempre buscando subir esse rio, voltando para o meu passado. Tudo bem? Outro ponto muito importante para ser trabalhado pelos adultos é a logística familiar. Então, essa forma de funcionamento ela irá mudar. Essa forma do jeitinho que você conhece com um único filho ou com 2 filhos para você que está pensando em ter o terceiro, essa forma ela vai mudar de alguma maneira, né? Então, aquilo que funciona hoje, né, na conta muitas vezes aí de 2 adultos para uma criança, precisará ser modificada para funcionar, né, nesse novo formato, 2 adultos para 2 crianças ou 2 adultos para 3 crianças, né? E é muito importante que essa mudança ela comece a ser planejada ainda na gestação ou até mesmo antes da tomada da decisão de ter esse filho, né? De se começar a tentar o segundo ou terceiro filho. Então, fazendo um levantamento do que precisará ser adaptado, quais as maneiras possíveis dentro da nossa família de fazer isso acontecer, né? Então, ter um planejamento prévio, que claro, provavelmente será adaptado mais uma vez, né, quando tirarmos esse plano aí do teórico e colocarmos na prática, mas ele irá funcionar como um preventivo, tá? Inclusive para a saúde mental materna, no puerpério principalmente, porque é difícil ativar a nossa criatividade em meio à cascata hormonal, né, e à carga mental dos primeiros meses, né? E o não planejamento traz insegurança, desaparece com a
previsibilidade, com a possibilidade de acertos, de tentar um plano B, C, D, tá? Inclusive, pensar em uma nova forma de funcionamento impacta e muito na vida do filho mais velho, porque nós podemos fazer algumas mudanças de maneira bem gradual, inclusive antes dessa criança chegar, desse novo membro da família chegar, e não deixar a vida mudar da água para o vinho assim que o novo bebê entra em casa. Então, com uma estratégia, as chances do filho mais velho acabar de escanteio, as suas necessidades acabar sendo atropelada pela correria, ele acabar recebendo pais com menos paciência, com menos empatia, é muito menor, né? Então a gente de se sentir menos culpado também. Então quando a gente pensa o que possivelmente vai mudar com a chegada do segundo, do terceiro, do quarto filho, a gente consegue colocar em prática, inclusive, algumas coisas antes, né? Então, por exemplo, eu vou precisar colocar essa criança mais velha numa escola. Então, eu posso começar a pensar nesse processo, fazer ele de maneira muito mais empática com essa criança mais velha antes mesmo desse irmãozinho chegar, né? Não esperar acarretar, inclusive, porque a impressão que passa para a criança é agora que esse irmão chegou, a minha vida mudou da água para o vinho. Isso não foi gradualmente acontecendo, e aí quando esse irmão chega, ele já chega numa rotina que já foi adaptada lentamente, né? A gente vai testando esse novo modelo, vai tendo a empatia com esse filho mais velho, de ter esse tempo, essa atenção, porque o mais novo ainda não chegou. Então fazer esse planejamento prévio, ele é muito importante nesse sentido, né? De principalmente a gente ter uma carga mental um pouco mais leve, porque ali no puerpério, cascata hormonal, né, a carga mental super pesada. Então, fazer esse planejamento antes dessa criança chegar nos dá a possibilidade de trabalhar com um preventivo muito importante para o filho mais velho, para a saúde mental materna e para a família de uma maneira geral. Então, esse é um ponto muito interessante da gente trabalhar, né, para preparação desse segundo, terceiro ou quarto filho, tá? Também não podemos deixar de fora a qualidade do nosso relacionamento com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Afinal de contas, ele ou ela, né, é a base da nossa família. Mas, acima de tudo, ela é uma fonte de nutrição da nossa família. O nosso relacionamento é uma fonte de nutrição da nossa família, que pode nos fortalecer ou nos adoecer. Então, além disso, a maneira como falamos um com o outro, como nos comportamos, como nos tratamos, como nos cuidamos, tudo isso é absorvido pelos nossos filhos. Inclusive, é essa forma de se relacionar que irá guiar a maneira como os nossos filhos se tratam, né? E a qualidade do relacionamento deles. Então, sentem para conversar, ainda que sobre poucos minutos no final do seu dia, tire a conversa do WhatsApp, olhem no olho, sentem de frente um com o outro, compartilhe, né, como que você se sente, busque ajustamentos funcionais, invista numa terapia de casal, em tempo junto, ainda que ele seja curtinho. Lembra que eu sempre falo para vocês que ainda que seja 5 minutos tomando um chazinho, olhando para fora na janela, isso já faz já agrega para a sua saúde mental, isso também agrega para o seu relacionamento, tá? Não, a gente não tem mais horas e horas que podem ser doadas ali, né, dentro do casal, porque a gente tem uma criança, uma nova forma de funcionar, que inclusive também vai passar conforme o nosso rio flui, né, o tempo passa, as crianças amadurecem, crescem, né, e a gente vai tendo mais tempo, isso é passageiro, né? Mas ainda que você esteja nesse cenário, né, de bastante, de falta de tempo, inclusive, 5 minutinhos são doses homeopáticas, né? Tirar esse momento para sentar e falar, vamos melhorar a nossa vida, né? Sem julgamento, sem apontar, sem você não faz, você já te pedi quantas vezes, vamos sentar, vamos fazer um plano, vamos alinhar, vamos melhorar a qualidade da nossa vida, porque essa conversa que a gente vai ter aqui, esse alinhamento do nosso relacionamento, ele vai impactar na qualidade de vida dessa família, ele vai impactar no que minha criança está aprendendo, porque vocês sabem muito bem que eu não canso de falar isso,
que a criança aprende muito pelo que ela vê, né? Ela copia muito os nossos comportamentos, então todo mundo sai ganhando. Vale a pena o esforço da gente sentar para conversar. Coloca no papel, coloca numa planilha, né? Vamos testar essa semana, na próximo final de semana a gente senta e conversa de novo. E aí, o que você achou das mudanças? Funcionou para você? Funcionou para mim? Nós somos um time que tem o mesmo objetivo, né? De sermos saudáveis, felizes. Então, vale a pena esse investimento no nosso relacionamento antes de adicionar mais um membro para nossa família, tá bom? Agora falando sobre as crianças. Eu, Marília, acredito que o que antecede a habilidade de ter irmãos não diz respeito só a quem terá irmãos. Deu para entender? Vocês me escutam sempre falar do que eu chamo de pilares invisíveis do desenvolvimento, né? Eu sempre falo com vocês aqui. E para que uma criança consiga passar por essa fase de transição de filho único para ter irmãos, é muito importante que esses pontos de desenvolvimento social sejam bem trabalhados. Claro que respeitando a fase do desenvolvimento que a sua criança está. Então lembra que eu falei lá no comecinho do nosso encontro que eu vou falar de maneira geral e você vai colocar você no centro dessa reflexão? Agora, nesse momento, você vai estar fazendo isso com o seu filho, tá? Então tudo que eu falar aqui, pense na capacidade de desenvolvimento que ela tem, na idade, na compreensão da sua criança, e você vai trabalhar essas coisas de acordo com o que a sua criança é capaz. Então, quais são esses pilares invisíveis que eu chamo, que antecedem a habilidade de lidar com o irmão? A primeira delas, empatia, tá? Então, dividindo com a sua criança aí as minhas necessidades. As minhas necessidades como mãe, como pai, mostrando para a criança que eu também tenho. Eu estou com fome, eu estou irritado, eu estou cansado. Eu vou compartilhando para que a criança vá entendendo que não é só ela que tem necessidades. As outras pessoas ao redor dela também têm. E a gente pode chamar essa atenção, inclusive, num desenho, num livrinho, né? De olha essa historinha que a gente está lendo aqui. Ele está com fome, ele está irritado, ele está triste, ele está com sono. São necessidades que outras pessoas têm, assim como você, né? Então, trazendo isso para nossa criança, introduzindo que eu também preciso do meu tempo sozinha, eu também preciso de um tempo com o papai, com a mamãe, e estimulando ela a perceber em mim, no ambiente, no amiguinho, as necessidades das outras pessoas também. Olha essa plantinha aqui, tô vendo que ela tá bem murchinha, acho que ela tá precisando de água. A gente vai começando a trabalhar com essa criança a empatia, porque ninguém nasce empático, é algo que precisa ser trabalhado. Número 2 é negociação. Olha que interessante esses pilares invisíveis, né? Muitas vezes a gente não enxerga, e eu chamo ele de pilares invisíveis, porque antes que essa habilidade aqui, a gente comece a trabalhar essa habilidade, a gente precisa que a criança tenha um background que vai levar ela até esse lugar. Então eu tô dando para vocês os passos que antecedem o lidar bem com receber um irmão, tá? Então, negociação, porque a gente vai precisar negociar, né? Então, por exemplo, você quer dessa forma, eu quero dessa outra. Como é que nós podemos encontrar um meio termo? Então é algo que a gente tem que introduzir na nossa fala com a nossa criança, ainda que talvez eu queira da mesma forma que ela, né? Traga de vez em quando uma pitadinha de vamos negociar? Eu quero assim, você quer assado, a gente faz como então? O que você sugere? Coloca a cabecinha dela para pensar na negociação, né? Ou esperar a sua vez, eu vou usar esses giz agora e assim que eu terminar eu te entrego. Enquanto você usa esse, eu posso usar aquele. Começar a trabalhar a negociação dentro do brincar, dentro do sentar para comer, dentro do tomar banho, né? A gente tem 24 horas do dia para trabalhar a negociação nas coisas que estão no dia a dia. Não precisa criar uma atividade de negociação, tá? É uma ferramenta que você vai usar na sua rotina e quando o irmãozinho ou a irmãzinha chegar, é uma das ferramentas que a gente mais vai usar, que é a negociação, tá? O terceiro ponto que eu coloquei aqui é individualidade, né? Eu também tenho as minhas necessidades, como ir ao banheiro, tomar um banho,
fome, falar sobre o respeito da individualidade, né? De fazer isso sozinho, de eu preciso do meu espaço, né? Eu tenho algo que é meu, esse objeto é meu, né? Esse brinquedo é seu, você empresta se você quiser, né? É uma posse, é meu, né? E é muito importante que a criança tenha noção do que é nosso, né? Inclusive, muito dessa insistência de fazer a criança emprestar um brinquedo dela, a gente vai ver depois em muitos adultos essa questão de sempre fazer pelo outro, coloco o outro na frente, eu vou sempre ficando em segundo, terceiro, quarto lugar, e quando eu me percebo, tem uma fila inteira de pessoas na minha frente e eu nunca me coloco nesse lugar de importância. Então é importante que a criança também tome posse do que é dela, né? É seu, você precisa ter um cuidado com isso, você empresta se você quiser, o objeto é seu, né? Então é importante que ela também vá internalizando a individualidade, entendendo que ela tem os gostos dela, né, o que ela gosta ou não gosta de fazer, o que ela gosta ou não gosta de comer. É muito importante que ela vá se percebendo na sua individualidade, tá? Atividades como se olhar no espelho, ver as suas próprias características, tem muito livrinho que fala sobre isso, sobre quem eu sou e gostar de quem eu sou, isso é muito importante, tá? O quarto ponto é independência, e novamente, presta atenção na idade da sua criança, em qual momento do desenvolvimento que ela está, né? Porque daí, dependendo dessa idade, isso vai variar, claro, né? Mas dar a oportunidade para essa criança, dentro da capacidade de desenvolvimento de cada uma delas, de praticar a sua autonomia, né? De ser capaz de colocar um sapato, um casaco, de guardar as suas coisas, de colocar o próprio pratinho para comer o seu snack, de guardar as coisas, né? Enfim, ter oportunidades de trabalhar a sua independência. Porque normalmente quando um irmãozinho novo chega, a gente precisa que essa criança esteja fazendo coisas por si só. E é importante para ela que ela também esteja, né? É rewarding, é gostoso ver que eu sou capaz de fazer, de me sentir orgulhoso de mim por conseguir, né, fazer as coisas. Então, é importante que a gente não espere o irmão mais novo chegar para daí a gente fazer a criança, aí a gente querer que a criança seja independente, para que ela nos dê menos trabalho, não é mesmo? Então é importante que ela vá entendendo que a independência é algo maravilhoso de se ter, não é uma punição, porque agora eu tenho um irmão, não fazem mais por mim, eu que tenho que acabar fazendo. Então meu irmão chegou e aí eu fui punido, entre aspas, tendo que fazer tudo por mim. Então a gente tem que trazer para essa criança um senso contrário a respeito da independência. Eu gosto de ser independente, né? Me faz bem, me traz uma liberdade, me traz uma autonomia. Então isso é muito importante, tá? O quinto ponto é reconhecimento. O meu filho se sente reconhecido pela nossa família. A gente fala para ele, a gente verbaliza. Quando, por exemplo, a criança me traz um desenho, eu olho para esse desenho, eu falo, nossa, adorei como você fez essa parte aqui, olha esses círculos que você fez aqui, a maneira como você usou essas cores, olha o bloco que você montou, nossa, que interessante, gostei do jeito que você empilhou aqui. Ela se sente reconhecida porque você está vendo os detalhes, né? Também o senso de pertencimento, né? De pertencer a essa família. Ele é seguro das suas características, daquilo que ele faz, da maneira como ele desempenha. Ele se sente seguro de errar. Eu posso errar aqui dentro dessa família porque não sou criticado quando eu erro, quando eu derrubo, né? Então esse senso de reconhecimento é muito importante, tá? A chegada do irmão mais novo, ele pode impactar a criança nesse sentido, né? De não ser pertencente a essa família, porque obviamente que o neném novinho, recém-nascido, ele precisa de muita atenção, né? Ele tem uma demanda alta, vocês que têm um primeiro filho sabem muito bem disso. Então é importante que a criança não tenha dúvidas que ele é pertencente a essa família, que ele é reconhecido nessa família. E é muito importante que ele chegue nessa fase de receber o irmão já muito seguro disso. Que a gente não vá fazer esse processo depois que essa criança manifestou características de insegurança, tá? Então, novamente, pilares invisíveis que antecedem a essa fase, tá? O sexto ponto é segurança. A minha criança se sente segura do amor que eu tenho por ela. Ela me escuta dizendo isso, ela sabe que eu amo ela, eu demonstro em outras coisas, eu mostro para ela o amor que eu sinto.
né? Então isso é muito importante, que a criança entre segura, que independente de eu ter ou não um irmãozinho, o amor não muda. Não interessa quantos irmãos eu venha a ter, o amor da minha família por mim não muda, não é abalado por isso, tá? Então muito cuidado, inclusive, nas frases que a gente fala para as nossas crianças, de se você não fizer isso, eu vou ficar triste, eu não vou mais ser o seu amigo e etc e tal, né? Banir esse tipo de fala dentro da nossa casa. 7º ponto é flexibilidade. A minha criança lida com oportunidades de flexibilidade, né? Ela é livre para mudar de opinião, de querer algo de um jeito, depois mudar para um outro jeito. De vez em quando eu dou, inclusive, essa oportunidade no nosso dia a dia, né? De, olha, a gente tem essa e essa opção, qual que você gostaria? Ou a gente ia fazer assim, mas agora a gente vai fazer assado. A criança lida bem com isso, porque com um bebê recém-nascido, né? Pode ser que muitas vezes aquele planejamento não saia daquela maneira. A minha criança já tem essa habilidade, né? De ter essa flexibilidade. Olha, filha, desculpa, começou a chover, a gente não vai conseguir ir para o parquinho. O que você acha que a gente pode fazer então para se divertir aqui dentro de casa? Isso é flexibilidade, tá? É ter resiliência, criar outra coisa. Então, já que eu não vou poder fazer assim, então vamos ver como a gente pode fazer de uma maneira ainda mais legal, ou uma maneira, né, que seja tão legal quanto, tá? Então, flexibilidade. O 8º ponto, inteligência emocional, né? Trabalhar identificação das nossas emoções. Isso vai dar uma ferramenta muito valiosa, né? Na hora de receber um irmãozinho. Então, ter livros, bonecos, ter um espelho para que eu possa ver o meu rostinho, as minhas características, né? Aquelas cartas, aqueles jogos de cartas que também são relacionados a esse tema. Tudo isso vai facilitar, né? Eu sempre falo sobre inteligência emocional com vocês, de ter aquele cantinho, que é o cantinho das emoções, onde eu tenho as minhas ferramentas, onde eu tenho os meus brinquedos que me ajudam a liberar, né, os meus sentimentos, aonde eu posso sinalizar o que eu estou sentindo. Então, ter esse canto, ter essas ferramentas, esses livros, ensinar as nossas crianças a identificar, a verbalizar, né, compartilhar como elas estão se sentindo, é uma das ferramentas, inclusive, que vão ser maravilhosas para ela quando um irmãozinho chegar, tá? O 9º ponto é o convívio social. Então, ainda que as crianças no início das suas vidas não brinquem, né, diretamente umas com as outras, né, o convívio social vai trabalhar nela muitos desses pontos anteriores que eu citei, de uma maneira, inclusive, sem programação, porque a gente tem que negociar, a gente tem que ter resiliência, flexibilidade, quando a gente está num grupo de pessoas, tudo isso naturalmente vai surgindo, né? Inclusive, a de dividir a atenção dos cuidadores com outras pessoas, né? Então, é muito importante que a gente se force. Eu sei que quem mora em Londres, muitas vezes essa cidade, por ser grande, caótica, né, e outras cidades aí grandes aí pelo mundo, a gente acaba às vezes não encontrando, né, muitas pessoas, saindo muito de casa, até mesmo pelo clima, mas é importante que essa criança esteja em contato para que ela vá trabalhando essas questões, vá vendo, né, a mãe conversando com uma outra pessoa, brincando com uma outra criança, né, e vai aos pouquinhos digerindo tudo isso, aprendendo, evoluindo nessa direção, para que quando a chegada, né, desse irmãozinho, dessa irmãzinha, isso já é uma coisa aprendida, já é uma ferramenta que eu tenho, tá? E o 10º ponto, a participação ativa na funcionalidade da família. Então, uma criança que participa da rotina da sua casa ativamente, se sentindo útil, funcional, participando. Aqui também tem muito esse senso de propósito, de pertencimento, né? E é algo que, inclusive, que influencia, impacta de uma maneira muito harmônica para a nossa família quando um novo membro vem, né? Ter essa casa com mais funcionalidade. Vocês vão encontrar muitos vídeos, inclusive, no YouTube, que falam sobre isso, que vão trazer rotinas montessorianas, né? Onde várias mães aí mostram exemplos de como essa criança é uma criança funcional dentro da nossa família e a criança ama, porque para eles, nesse comecinho de vida, o que eles mais querem é pertencer.
né? Eles querem botar o sapato do adulto, usar a roupa do adulto, ter um computador como adulto, um celular como adulto, eles querem ser como nós. Então a criança não faz essa diferenciação entre botar uma roupa na máquina e brincar com algum brinquedo. Para ela, aquela atividade ali, inclusive tem vários videozinhos que mostram, né, que eles colocam na frente do bebê um controle remoto ou um brinquedo X, a criança vai no controle remoto, a chave do carro ou um brinquedo X, a criança vai na chave. Ela quer pertencer a esse mundo no qual ela está inserida, então ela tem o desejo de ser funcional nessa casa, né? E incluí-la nisso dá esse senso gostoso de pertencimento que é tão importante para o ser humano, tá? Vejam que todas essas habilidades, né, a serem trabalhadas antes, né, que eu citei, não são exclusivas para as crianças que terão irmãos, né? São habilidades que fazem de nós seres humanos mais sociáveis, mais preparados para viver em sociedade, inclusive. Por isso que eu falei lá no comecinho para vocês, né? Essas habilidades não é só para as crianças que vão ter irmãos, não. Para as crianças que serão filhas únicas também, né? São habilidades que nos permite viver em mais harmonia na nossa sociedade, tá? Então são habilidades sociais. Claro que daí vão ser ferramentas que vão facilitar esse processo para essa criança de receber, né, mais um integrante da família. Então esses são os pilares invisíveis que antecedem. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas, tá? Para serem trabalhadas durante a gestação e ou no pós-parto, tá? Então a primeira dela, contando para a criança, né? Já que a gente está falando de preparação, a gente tem que dar essa notícia para essa criança, né? Primeiramente, leve em consideração o desenvolvimento infantil da sua criança, né? O que ela é capaz de compreender e analise também o quanto a sua criança é uma criança ansiosa, o quanto é uma criança tranquila, porque daí talvez quando a gente vai contar, vai ser guiado justamente por essas características da minha criança, tá? Se a minha criança ela tem umas características mais de ansiedade, ela vai ficar perguntando constantemente, mãe, agora, quando que vai vir? É semana que vem que essa criança vai vir, né? E ela é uma criança mais ansiosa, então talvez esperar um pouco mais para contar para essa criança. Então vai depender sempre, claro, das características, né? Trazendo sempre para o centro da reflexão, você, a sua família e o seu filho, tá? Então, use da linguagem que ela compreende, tá? Para melhor contar aí para essa criança. Use exemplos reais para ilustrar, né? O que é ter um irmão. Então, você tem uma amiga que tem 2 filhos, né? Então, use esse exemplo real, ou de um livrinho, ou de um filminho, enfim. Tenha livros que falem sobre isso, sobre a chegada, né? Historinhas que falam sobre a mamãe ficar grávida, a chegada de um irmãozinho. Tem muito material em relação a isso no mercado, tá? Número 2, não crie expectativas. Então, muito menos estereótipos, tá? Você vai ganhar alguém para brincar com você, o irmãozinho vai vir para ser o seu amigo, né? Todas essas expectativas que a gente coloca para a criança, né? Então, esses livrinhos, inclusive, que falam sobre a chegada de um irmãozinho, vai falar isso de uma maneira, inclusive, bem pontual, bem neutra, bem do que está acontecendo, né? A gente vai receber um irmãozinho e é importante que essa criança saiba que no começo, esse bebê não vai brincar com você. Vai levar um tempo para essa criança brincar com você. No começo, ela chora e dorme, né? Não é uma criança ativa que vai sentar e brincar com você. Então é importante que a gente alinhe essas expectativas com essa criança também, né? Que é um bebê frágil, que é um bebê que dorme, que mama no peito. Então de trazer as características reais para essa criança, para que ela não imagine que quando a gente fala que você vai receber um irmãozinho e ele vai brincar com você e vocês vão ser melhores amigos, na cabecinha da criança você vai abrir a porta e vai entrar uma outra criança da mesma idade que a dela correndo para brincar com ela. E aí a realidade é bem diferente. Minha mãe tem que passar um tempão lá amamentando essa criança, fazendo dormir, a mamãe tá mais cansada, o papai também. Então é importante que a criança receba a realidade e imediata, né? Porque, claro, ao longo do tempo, dependendo da idade da criança, ela até consegue fazer essa projeção. De daqui a 1 ano, essa criança daí vai conseguir brincar, vai conseguir sentar, etc e tal. Mas se a sua criança é uma criança menor, né? Uma criança de 1, 2 aninhos,
ela não vai ter essa compreensão de tempo, né? Então, de que é um bebê, inclusive, quando você vê um bebê na rua, no colo de alguém, de mostrar, olha lá, o nosso bebê vai vir desse jeitinho, pequenininho, tá vendo? Ele chora, ele mama, né? Ele dorme, enfim. Trazer para a criança a realidade sem criar expectativas, tá? Ponto número 3. Convide a criança para fazer parte do processo. Veja que eu disse convide, tá? Sempre respeitando o desejo dela. Então convide ela para comprar roupinhas, para organizar o quarto, para decorar o chá de bebê, para participar de alguma maneira, colocar uma coisinha na decoração que ela queira, fazer o desenho dela, enfim. Nunca como uma obrigação, mas incluindo essa criança, né, como um membro importante desse processo, tá? Quarto ponto, não force o afeto, tá? Inclusive na gestação, né? Você pode sugerir, sim, quer dar um beijo na barriga da mamãe, onde o irmãozinho, a irmãzinha tá lá dentro, é uma sugestão, né? E não de forçar essa criança de vem dar um beijo, dá um abraço aqui, fala aqui com seu irmão, com a sua irmã, seja dentro ou fora da barriga, né? A gente pode sugerir, a gente pode proporcionar um ambiente agradável para que a criança tenha o desejo, mas nunca forçando que esse afeto, que esse amor seja obrigatório, né? Ele tem que acontecer. Você não pode brigar com seu irmão, você não pode falar assim, você não pode não dividir, porque aí a gente vai criando justamente uma resistência nessa relação, né? No seu momento, quando você quiser emprestar o seu brinquedo, né, quando você quiser dar um abraço, um beijo, né, conversar com o seu irmão, sempre você é livre para esse processo, deixar fluir sempre, né? O quinto ponto é compartilhe o planejamento, tá? As mudanças que irão acontecer, a vovó vai vir do Brasil, você vai ficar com a vovó, a mamãe vai para o hospital, vai funcionar assim ou assado. Claro que, novamente, esperar lá no fim da gestação para falar isso para a criança, né? Porque eles não têm uma memória a longo prazo, normalmente dá gatilho de ansiedade, que a mamãe não vai dormir em casa. Então, é importante que ela saiba, mas mais próximo ali de quando realmente aquilo vai acontecer, tá? Sexto ponto, como o bebê foi parar na sua barriga. Normalmente é uma questão que vem, não para os pequenininhos, porque eles não têm ainda essa compreensão, mas as crianças maiores, aí 3, 4, 5 anos para cima, pode vir essa pergunta, né? Responda justamente o que lhe é perguntado, tá? De forma sem inventar fantasias, de maneira bem simples. Tem muito livro infantil que explica de uma maneira bem empática, de acordo com a capacidade da criança. Então joga lá no Amazon ou corre para uma livraria, dá uma olhada no que ele tem, dá uma lida, vê o que você se sente confortável, inclusive, de trazer de informação para essa criança. Respeite também você nesse processo, mas não esconda dessa criança, né, como funciona, ou inventando uma fantasia. Responda aquilo que ela está te pedindo, simples, né, sem maldade, sem complicação, né. Use um livrinho se para você, inclusive, for difícil falar sobre isso, use uma ferramenta, tá? 7. Conte mais próximo a data do parto e o que irá acontecer, que é um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? Eu falei antes sobre as mudanças, de entender que, por exemplo, a vovó vai vir passar um tempo aqui, e aí quem vai te levar para a escola é o papai ou é a vovó, enfim, agora na natação quem vai te levar, as mudanças que vão acontecer, mas a gente também precisa preparar essa criança para a hora do parto, né? Então a mamãe vai dormir pela primeira vez fora de casa, talvez essa criança nunca dormiu longe de você, talvez ela precise de você para dormir. Então, muito próximo ali da data disso acontecer, vá conversando com ela, vá explicando para ela, né, que vai ser por um dia, vai ser por um período, mas logo você tá de volta, que ela pode ir te visitar se ela quiser, ou logo vocês vão estar em casa, você vai estar com a vovó, você vai dormir na casa de um amigo, né, de uma pessoa da família, ou um amigo da família, para, né, ter um dia especial lá também. Enfim, é importante que a criança não fique no escuro quanto ao dia do parto, tá? Número 8, respeite o tempo da criança, né? Se ela for convidada, né, para ir ao hospital e ela não quiser ir,
não force, né? Se você pode convidar, você quer ir, você quer vir ver o seu irmãozinho aqui, e às vezes ela não quer ali naquele primeiro momento, não force, tá? Número 9, o primeiro encontro, que eu acho que é uma das coisas mais esperadas pelos pais, né? Quando tem o segundo, terceiro filho, é o encontro desses filhos. E para muitas crianças, essa primeira vez que eles estão ficando longe, né, da mãe, do pai, então dê preferência para um primeiro reencontro só entre você e o seu filho mais velho. Então deixa o bebezinho ali no bercinho, esteja você primeiramente ali no hospital aberto a receber essa criança, deixa ela matar a saudade sua, tá? É claro que sim, na hora que você abrir a porta e ela falar, cadê o meu irmão? Não tem problema nenhum, deixa fluir, né? Mas caso contrário, essa criança vai ter vivido pela primeira vez esse afastamento, né? De você não estando ali por 1, 2, 3 dias, né? Então ela tem uma necessidade da falta sua ali, né? Então esteja primeiro ali aberto a essa criança, para o seu filho mais velho, para estar junto. E aí sugere, agora você quer ver? O seu irmãozinho tá ali. Se ela falar, não quero, respeite, dê o tempo dela, né? Muito carinho, muito beijo. E na hora que ela estiver preparada, a gente faz esse encontro acontecer. Talvez você esteja aí pensando, Marília, e o que você acha da ideia do irmão mais novo trazer, entre aspas, um presente para o mais velho? Eu, sinceramente, não recomendo, tá? Acho que não tem a necessidade, é uma coisa que não é realidade, né? A criança realmente não está trazendo esse presente, e não precisa, né? A boa relação entre os irmãos não deve vir por causa de uma terceira coisa, por causa de um objeto. É entre eles ali, tá? Você acha que é uma boa ideia? Compre. Não tem nada contra indicação, mas eu não acho que tenha necessidade, tá? De comprar esse brinquedo. O 10º ponto é não colocar nas costas do irmão mais velho a responsabilidade que não é dele. Quando a gente falou sobre autonomia, dessa criança ser mais independente, gostar de fazer as coisas, se sentir bem fazendo isso, é uma coisa, né? A outra coisa é eu colocar o meu filho mais velho para ter responsabilidades com o meu filho mais novo, tá? Isso impacta na relação deles dois, né? Então, faça pelo seu irmão, pega, ele não consegue fazer, faz você por ele, né? Então, esse tipo de fala é muito importante que a gente tenha cuidado para não minar a relação dos dois, tá? E o último ponto é não forçar a relação entre os irmãos, né? Dar, sim, um bom ambiente. Eu sempre falo com vocês que nós somos o solo, né? Para que essa relação deles, no começo ali, principalmente, possa germinar, possa criar laços, etc e tal. Então, se a gente sabe guiar isso de uma maneira empática, com amor, sem forçar, sem colocar expectativas e rótulos. Você é o mais velho, você tem que fazer assim. Você é mais novo, tem que estar fazendo que nem seu irmão, né? Se a gente tem esse respeito perante essa relação, né, que é única, que é deles, inclusive, é uma construção deles e não nossa, a gente não consegue forçar a relação de amizade entre irmãos. A gente pode fazer o nosso melhor para não botar esses rótulos, para não, inclusive, forçar essa relação, e ela naturalmente vai surgir ou não, né? Tem irmãos que são mais apegados, tem irmãos que são menos, isso vai depender muito de característica para característica, de personalidade para personalidade, né? Enfim, o mais importante é que seja criado entre eles o respeito, né? Então, para isso, a gente tem que lidar com essa relação sem forçar, né? Com muito amor, com muita empatia, respeitando as características de cada um. Não seremos a mesma mãe para os dois filhos, seremos mães diferentes, porque são filhos diferentes, com características diferentes, etc, etc. Bom, a gente vai terminando o nosso encontro por aqui.
né? Mais um tópico aí dentro dessa série que a gente está falando sobre a expansão familiar. Eu espero que eu tenha iluminado de alguma forma alguns pontos aí que estavam obscuros em relação a isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem, coloca aqui embaixo desse vídeo, manda no nosso grupo. A gente vai tendo mais encontros para, inclusive, compartilhar a vivência de vocês, o que vocês têm pensado, vivido na prática. Talvez você já tenha aí 2, 3 filhos, enfim. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo encontro.